Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. E estamos também no Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Desde a sua primeira aparição em 1938, melhor dizendo, no verão de 1938, na revista Action Comics número 1, Superman viveu grandes aventuras e sempre foi reverenciado como o primeiro super-herói. Ele foi criado pela dupla de autores de quadrinhos Joe Shuster e Jerry Siegel, nascido no planeta fictício Krypton, onde tinha o nome de Kal-El. Assim, o Homem de Aço atravessou décadas sempre lutando em nome da justiça e da liberdade. As suas primeiras histórias eram mais urbanas e ele lidava com ladrões e quadrilhas de gangsters que atuavam em metrópoles. Com a chegada dos anos 60, os roteiros foram se ampliando e o personagem já enfrentava vilões mais tecnológicos. Assim, se passaram as décadas de 70 e 80 e o Homem de Aço continuava firme na sua cruzada pela lei. É aqui que entramos para apresentar aquelas que são consideradas as melhores histórias do Superman. Começando aqui com Superman, o Homem de Aço. Material que foi publicado originalmente em Man of Steel, 1986. E nessa edição aqui, é uma edição da Eagle Moss, publicada em dezembro de 2015. Então aqui nós temos a origem do Superman, essa que é considerada a melhor história de origem, né, do personagem. E a dupla criativa aqui, John Byrne e Dick Giordano, estava afiada e inspiradíssima. Essa edição capa dura faz jus à HQ e merece uma leitura mais atenciosa para conhecer mais detalhes sobre o Superman. Então aqui nós temos a explosão de Krypton. Lembrando a vocês que esse material aqui já foi mostrado há algum tempo atrás. Eu já tive resenha completa dele, então hoje eu estou dando só uma passada por alto para ilustrar aqui o nosso vídeo de hoje. Então esse daqui é a nossa primeira dica. E aqui no final nós temos exatamente a Action Comics número 1 de junho de 1938, que é a histórica primeira aparição do Superman. Então, essa daqui foi a primeira dica de encadernado. Em seguida, nós passamos para um outro clássico, que é O que Aconteceu ao Homem de Aço, que foi publicado aqui pela editora Eagle Moss em agosto de 2000, em abril de 2018. Tem o roteiro do Alan Moore, desenho do Curt Swan, arte final de Jorge Pérez, e foi publicado originalmente em 1986. Aqui a DC simplesmente convidou o genial Alan Moore para escrever uma história final do Homem de Aço, já que estavam fechando uma fase do personagem para iniciar outra. E aí, com a participação do Curt Swan e do Jorge Pérez nos desenhos, esse material virou um clássico que precisa figurar em qualquer estante que se proponha a colecionar quadrinhos. Eu não vou dar detalhes aqui, mostrar detalhes, porque há pouco tempo eu fiz resenha desse material aqui. O nosso terceiro material é a histórica Morte do Superman, que foi publicada originalmente em 1986. Aliás, em 1992, e foi publicada aqui pela Eagle Moss em 2016. Aqui, no início, nós temos a chegada aqui do Apocalipse, né? Nessa época aqui,
o personagem estava numa fase baixa nas vendas de gibis. E a DC teve uma sacada de colocar o Super-Homem em evidência novamente. A morte do Superman abalou o mundo e chegou a ser comentada em jornais de TV, como aqui, o nosso aqui, Jornal Nacional. Na época, essa edição foi lançada aqui pela editora Abril, em formatinho, e vendeu bastante. Depois a história foi publicada por outras editoras e acabou chegando aqui nessa nossa edição da Eagle Moss em 2016. Então é aquela história clássica que a maioria já conhece, do enfrentamento do Superman e o Apocalipse, que vai um monstro que surge do nada e vai derrotando um a um o pessoal da Liga da Justiça. Aqui, ó, vai acabando com todo mundo. Até culminar na morte do Superman, que não é nenhum spoiler, afinal de contas é o título da HQ. Agora, como isso acontece, é que só dando uma lida melhor aqui para entender. No final aqui nós temos, tá aqui uma capa da edição limitada da época, que foi uma coisa marcante. Aqui nós temos o Superman 21, que é uma edição clássica que sempre vem aqui nos finais aqui das edições da Eagle Moss. Bom, essa foi a nossa terceira dica. E o próximo material inova por se tratar de um exercício de imaginação sem precedente. Então nós temos aqui Superman entre a Foice e o Martelo. Foi publicada originalmente em Superman Red Sun 2003 e publicada aqui nesse encadernado em agosto de 2017. Nós temos aqui o roteiro de Mark Millar, com desenho de Dave Johnson, arte final de Andrew Robson e cores de Paul Montz. Então a premissa aqui é a seguinte: nós temos aqui o Superman cuja nave não caiu em solo americano, mas sim na Rússia. E isso gerou um super soldado alinhado com o partido e totalmente à vontade para destruir os inimigos do Estado. Então é um material bastante diferente, mas eu adianto a vocês que não é um material panfletário. Ele é simplesmente um exercício de imaginação, mas que mostra uma outra realidade do Superman, né? Ele atuando de outra forma, mas não é uma coisa panfletária com relação à política. Eu aviso isso, que nesses tempos que nós estamos, tempos tão radicais, tempos polarizados, alguém pode pensar que isso daqui é alguma coisa panfletária, e não é. É simplesmente um exercício de imaginação. E o Superman é colocado dentro de outro contexto. É um material totalmente diferente e que nessa época que foi lançado o encadernado, mesmo antes, né, quando saiu aqui no Brasil em minissérie, teve um hype muito grande. Nós temos aqui a chegada do Batman. Teve um hype muito grande. E aqui a Mulher Maravilha também, ó. E eu já fiz também review desse material aqui há algum tempo atrás. Eu já dei maiores detalhes. E é um material que vale a pena também. Além de ser muito bem escrito, é um material interessante. Vale a pena essa outra visão do Superman. E eu demorei um tempo para encontrar esse daqui. Eu fui encontrar esse aqui só em São Paulo. Que no tempo que virou hype, para encontrar
na internet era um material muito caro. Então eu encontrei isso aqui numa livraria em São Paulo. Que era um material que eu já estava procurando aqui pro acervo. Aqui tem detalhes sobre o visual, ó, como foi criado o visual do Batman. Batman Coffee. Tá aqui como foi criado. Enfim, é um material bem interessante. Essa foi a nossa quarta dica. Na quinta dica, nós temos um material publicado originalmente em 2008 e foi publicado aqui em maio de 2016 pela editora Eagle Moss. Aqui nessa edição, é claro, que já tinha saído antes pela Panini. É o Superman Brainiac, com roteiro de Geoff Johns, desenho de Gary Frank e a arte final de Jonathan Siebel. Aqui nós temos a grata surpresa de ver o ator Christopher Reeve mais uma vez na pele do Superman, como nós podemos notar aqui, ó, que está aqui nessa história reveladora que apresenta o vilão Brainiac como uma entidade cibernética, longe do Brainiac conhecido por todos. Então aqui é uma nova visão sobre o Brainiac, e o Gary Frank achou por bem utilizar o Christopher Reeve. Como nós podemos ver, eu não vou abrir esse aqui também, porque também há pouco tempo eu fiz um review sobre esse, então não vou mostrar esse material também aberto. E, como eu estava dizendo, o Gary Frank achou por bem usar aqui o visual do Christopher Reeve, que é o nosso eterno Superman. E, para fechar o nosso sexto material, nós temos aqui um material que foi publicado originalmente em Superman Secret Origins em 2009. Foi publicado em 5 edições, que é o Superman Origem Secreta, que foi publicado aqui em fevereiro de 2021 pela editora Eagle Moss. Esse aqui é o número 131 dessa coleção de graphic novels aqui da Eagle Moss, com o roteiro de Geoff Johns, desenho de Gary Frank e arte final de Jonathan Siebel, o mesmo trio, né? E aqui uma releitura interessantíssima da origem do personagem feita por Geoff Johns. Então nós temos aqui novamente, ó, pega desde da infância dele aqui, ó, já é totalmente diferente daquela primeira que eu mostrei. Aqui, ó, pega quando ele era bem mais novo, adolescência, e chegamos ao Superman aqui adulto, aqui, ó, que novamente é o Christopher Reeve. Foi usado novamente aqui, ó, o nosso eterno Superman do cinema nessa HQ aqui, que é sensacional, material que vale muito a pena, e que em breve eu darei uma geral aqui sobre esse material. Eu falarei dele com mais detalhes. Aqui o Lex Luthor, a Lois Lane, e eu acho boa essa sacada de ter colocado o Christopher Reeve mais uma vez. E aqui nós temos uma edição da revista Superman de novembro de 1958. Uma história clássica aqui no final. Bom, esse foi o nosso Top 6 do Superman, trazendo aquelas que são apontadas como as melhores histórias do personagem. Então, se você ainda não conhece bem o Homem de Aço e quer começar a ler algum material dele, essas aqui são dicas imperdíveis. Esses materiais valem muito a pena, pode acreditar. Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais um Almanac HQ. Então, até lá, um forte abraço, valeu!